Nunca imaginei que o amor pudesse se transformar em uma prisão tão sofisticada. Sempre me considerei uma mulher forte, capaz de enfrentar as adversidades com um sorriso no rosto. Formada em administração, construí minha carreira com determinação absoluta, superando obstáculos que pareciam intransponíveis. Perdi meus pais ainda jovem e tive que trabalhar desde cedo para custear meus estudos. Cada centavo economizado, cada hora de sono perdida estudando para provas, cada fim de semana sacrificado em estágios mal remunerados, tudo isso forjou em mim uma resiliência que poucos compreendiam. Sonhava com um futuro onde realização profissional e felicidade pessoal caminhassem lado a lado, algo que parecia quase utópico para uma mulher de origem simples como eu. Então, como uma reviravolta do destino, conheci Lucas em uma conferência de negócios. Ele estava lá representando a empresa da família. Eu, como assistente de um dos palestrantes. Nossos olhares se cruzaram durante o coffee break, e algo inexplicável aconteceu. Lucas tinha olhos gentis, um sorriso cativante e uma maneira de falar que me fazia sentir a pessoa mais importante do mundo. Nossas conversas fluíam como se nos conhecêssemos há anos, não há minutos. Após 3 meses de um namoro intenso, ele me propôs casamento sob as estrelas, em um restaurante caríssimo que eu jamais poderia frequentar com meu salário. Como resistir a tamanha demonstração de afeto? Eu tinha 32 anos quando nos casamos. Ele, 34. Realizamos uma cerimônia simples, mas carregada de esperança e sonhos compartilhados. Mal sabia eu que estava apenas no prólogo de uma história, de humilhação que consumiria anos da minha vida e quase destruiria minha identidade. A primeira vez que percebi algo estranho foi durante o jantar de boas-vindas na casa dos meus sogros. A mansão imponente nos arredores da cidade já me causou um desconforto inicial. Enquanto Lucas estacionava seu carro importado na entrada, circular, ladeada por jardins impecavelmente mantidos, senti um nó no estômago que atribuía ao nervosismo. Eles vão te adorar, garantiu Lucas, apertando minha mão como se pudesse transferir sua confiança para mim através daquele toque. A empregada uniformizada que nos recebeu à porta me lançou um olhar curioso, como se estivesse tentando decifrar que tipo de mulher havia conquistado o filho dos patrões. Fui conduzida por um corredor decorado com retratos de família e obras de arte que certamente custavam mais que todo o apartamento onde cresci. A sala de jantar parecia saída de uma revista de decoração, com uma mesa de madeira maciça que comportava facilmente 12 pessoas, lustres de cristal e talheres de prata reluzentes. Dona Eliane, a matriarca da família, estava de pé junto à lareira quando entramos. Alta, elegante, com cabelos perfeitamente tingidos e uma postura que denunciava anos de aulas de etiqueta, ela me olhou de cima a baixo, como quem avalia um móvel novo de qualidade duvidosa. Seus olhos frios percorreram meu vestido, o melhor que eu tinha, comprado especialmente para a ocasião, e pareceram catalogar cada imperfeição, cada detalhe que denunciava minha origem menos privilegiada. Então essa é a administradora? Perguntou com um ar de condescendência que fez meu estômago revirar. A forma como pronunciou administradora soou como se estivesse dizendo faxineira, ou algo igualmente depreciativo em seu universo de valores distorcidos. Naquele momento, engoli seco e sorri, apertando com força a alça da minha bolsa, enquanto Lucas, ao meu lado, parecia não notar o veneno destilado naquelas palavras. Atribuí o comportamento dela ao nervosismo natural de conhecer a nora. A preocupação maternal de garantir que seu filho havia feito uma boa escolha. Que ingenuidade a minha! Que terrível e dolorosa ingenuidade! As visitas à casa dos sogros se tornaram um ritual de humilhação semanal. A cada domingo, era recebida não como parte da família, mas como uma intrusa que precisava provar seu valor. Ana, querida, você poderia servir o almoço enquanto conversamos? Dizia Dona Eliane com aquele sorriso plastificado que não alcançava os olhos. E lá ia eu, para a cozinha, enquanto todos se acomodavam na sala, rindo e compartilhando histórias familiares das quais eu nunca faria parte. Rafael e Mariana, os irmãos de Lucas, eram mestres em lançar comentários venenosos disfarçados de brincadeiras inocentes. Nossa, Ana, você está engordando, hein? O casamento faz isso com algumas mulheres, disparava Mariana, enquanto ajustava sua blusa de marca que custava mais que meu salário mensal. Rafael, por sua vez, adorava questionar minhas competências profissionais. A administração? Interessante. Mas no fim das contas, você acabou sendo mais útil administrando a casa, não é? E ria.
E Lucas? Lucas apenas observava, às vezes com um sorriso amarelo, às vezes com um silêncio cúmplice que doía mais que 1000 palavras. Quando nosso primeiro filho nasceu, pensei que tudo mudaria. Afinal, eu era a mãe do neto, de Dona Eliane. Mas a realidade se mostrou ainda mais cruel. Ana, você não acha que está amamentando demais? Na minha época, usávamos mamadeira e os bebês cresciam fortes. Ana, esse choro é fome. Você não sabe interpretar as necessidades do seu filho? E assim seguiam os comentários, minando minha confiança como mãe, fazendo-me questionar cada decisão. E Lucas? Lucas continuava em sua bolha de conforto, evitando qualquer conflito. Minha mãe só quer ajudar Ana. Ela criou 3 filhos. Sabe o que está falando? Eu queria gritar. Queria dizer que cada bebê é único, que eu era a mãe e sabia o que meu filho precisava. Mas as palavras morriam na garganta, sufocadas pelo medo de parecer a esposa neurótica e descontrolada. Com o passar dos anos, me tornei especialista em engolir palavras e lágrimas. Aprendi a sorrir quando queria chorar, a agradecer quando queria protestar. Minha pele se tornou uma armadura contra os olhares de desaprovação e as palavras afiadas. Mas por dentro, algo estava morrendo lentamente. Minha essência, minha vontade, meus sonhos. O ponto de ruptura veio em um jantar, aparentemente comum. Era aniversário de Lucas, e eu havia passado o dia inteiro preparando sua refeição favorita. Acordei às 5 da manhã para conseguir os camarões mais frescos no mercado municipal. Passei horas pesquisando a receita perfeita, aquela que combinaria com as memórias de infância que ele tanto valorizava. Fiz 3 tentativas de risoto até conseguir aquele ponto cremoso que ele adorava. Nem muito mole, nem muito al dente. O aroma do caldo de legumes feito do zero preenchia nossa casa como um abraço reconfortante. Para a sobremesa, escolhi chocolate amargo importado, o favorito dele, trabalhando meticulosamente no ponto de derretimento ideal, incorporando um toque de conhaque que sabia que ele apreciaria. Arrumei tudo em taças elegantes que compramos em nossa lua de mel, em Veneza, a única viagem internacional que fizemos juntos, antes que os filhos e as responsabilidades nos ancorassem a uma rotina previsível. Lembro-me de como Lucas insistiu em comprar aquelas taças caríssimas, dizendo que elas nos lembrariam para sempre daqueles dias perfeitos. Que ironia pensar que agora elas serviriam de cenário para o colapso da ilusão que chamávamos de casamento. A mesa estava posta com carinho minucioso, cada detalhe pensado para celebrar o homem que, apesar de tudo, eu ainda amava. Velas estrategicamente posicionadas para criar uma atmosfera romântica, as melhores toalhas e guardanapos de linho, um arranjo de flores que combinava com a decoração da sala. Até coloquei a música que tocou em nosso primeiro encontro, esperando despertar nele alguma fagulha daquele homem por quem me apaixonei. Tudo isso enquanto tentava ignorar as manchas de cansaço sob meus olhos e o peso da exaustão em meus ombros. Todos chegaram. Os comentários habituais foram feitos sobre minha aparência, sobre a arrumação da casa, sobre como eu deveria ter contratado um buffet para não me cansar tanto. Agradeci com um sorriso automático que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Quando servi o risoto, o silêncio inicial me deu esperança. Talvez finalmente meu esforço seria reconhecido. Bom, mas não se compara ao risoto que a mamãe fazia nas festas de aniversário, disse Lucas, com aquela nostalgia infantil no olhar. Dona Eliane sorriu, triunfante. É que o segredo está no caldo, querido. Ana ainda não dominou a técnica. Talvez um dia, algo dentro de mim se quebrou naquele instante. Não foi apenas o comentário, mas a satisfação nos olhos dela, o assentimento de Lucas, as risadas veladas dos cunhados. Era como se todo o meu esforço, todo o meu amor, toda a minha dedicação não valessem absolutamente nada diante das memórias glorificadas de Dona Eliane. Naquela noite, depois que todos foram embora, e Lucas adormeceu com a tranquilidade irritante de quem não percebe o terremoto emocional ao seu lado, fiquei horas olhando para o teto do quarto. O silêncio da casa amplificava cada pensamento, cada lembrança, dolorosa, cada momento de humilhação que havia engolido nos últimos anos. A luz fraca que entrava pela janela projetava sombras estranhas nas paredes, como se fossem manifestações físicas dos meus demônios internos. Pensei em todas as vezes que me diminuí para caber nos espaços que me designavam. Pensei nas noites em que chorei silenciosamente no banheiro, para que ninguém percebesse minha dor.
Pensei nos sorrisos forçados, nas desculpas inventadas, na energia desperdiçada tentando agradar pessoas que jamais me aceitariam como parte de sua preciosa família. As lágrimas desciam silenciosas pelo meu rosto, molhando o travesseiro como tantas outras noites. Mas havia algo diferente nelas, algo que não reconheci de imediato, pois havia se tornado um sentimento estranho para mim. Pela primeira vez em anos, não eram lágrimas de derrota, de autodepreciação ou de desespero. Eram lágrimas de raiva. Uma raiva pura, cristalina, quase libertadora. Uma Conte. Raiva fria e calculada que começava a cristalizar em meu peito uma resolução inabalável. Eu não seria mais a vítima sacrificial naquela família. Não continuaria sendo a nota de rodapé na história grandiosa do Silva. Não permitiria mais que meus filhos crescessem vendo sua mãe ser tratada como serviçal, menos que humana. A Ana submissa, disposta a qualquer coisa para ser aceita, morria naquela noite. E de suas cinzas, uma nova mulher estava prestes a nascer. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza mental que não experimentava havia anos. Enquanto Lucas ainda dormia, saí discretamente da cama e fui até o shopping center mais próximo. Comprei um caderno pequeno, de capa dura e discreta, que caberia facilmente na minha bolsa, sem despertar curiosidade. Escolhi um modelo com fechadura, um pequeno luxo que garantiria que meus pensamentos mais íntimos permanecessem protegidos de olhares invasivos. Também comprei uma caneta de boa qualidade, se iria documentar minha libertação, que fosse com um instrumento à altura da tarefa. De volta em casa, enquanto preparava o café da manhã que Lucas esperava pontualmente às 7h30, comecei, mentalmente, a estruturar meu plano. Não seria uma explosão emocional descontrolada, nem uma fuga dramática como nos filmes. Seria algo calculado, metódico, executado com a precisão cirúrgica que aprendi durante minha formação em administração. A ironia não me escapava. Usaria as habilidades organizacionais que tanto desprezavam contra eles mesmos. Naquele mesmo dia, iniciei meu registro. No caderno, passei a documentar cada comentário, cada situação, cada momento de humilhação. Datas precisas, horários exatos, pessoas presentes, palavras reproduzidas, ipsis literis. Anotava o contexto, a linguagem corporal, as reações, ou falta delas, de Lucas. Nada escapava ao meu novo olhar clínico sobre aquela dinâmica. Familiar doentia. Estava criando, sem perceber, um dossiê meticuloso da minha própria degradação, uma prova irrefutável de que não estava exagerando ou sendo sensível demais, como Lucas frequentemente sugeria. Paralelamente, comecei a pesquisar obsessivamente sobre relacionamentos abusivos, dedicando as horas em que ficava sozinha para me educar. Devorava artigos acadêmicos sobre manipulação emocional, assistia a palestras online sobre gaslighting, participava anonimamente de fóruns onde outras mulheres compartilhavam histórias assustadoramente semelhantes à minha. Aprendi sobre as dinâmicas tóxicas familiares, sobre padrões geracionais de abuso, sobre o papel dos facilitadores, como Lucas. Quanto mais lia, mais claramente via os padrões que se repetiam em minha vida, como um blueprint terrível que havia guiado inconscientemente cada interação na família de meu marido. Também decidi investir em mim mesma. Voltei a fazer exercícios físicos, não para emagrecer e satisfazer os padrões estéticos impostos por Mariana, mas para sentir meu corpo forte, vivo, capaz. Retomei contato com antigas colegas de faculdade, mulheres que haviam seguido suas carreiras e que poderiam me orientar sobre o mercado atual. Comecei a explorar a ideia de abrir meu próprio negócio, algo que sempre sonhei, mas que havia sido enterrado sob as responsabilidades familiares e as expectativas alheias. Lucas percebeu. As mudanças, claro. Como não perceberia? O homem que vivia comigo há anos não podia deixar de notar a metamorfose que estava ocorrendo sob seu próprio teto. Não era apenas minha postura física mais ereta, ou o olhar mais direto e sustentado. Era algo mais profundo. Uma mudança na energia que eu emanava, na forma como ocupava os espaços que antes apenas pedia licença para existir. Eu já não engolia desaforos com um sorriso submisso. Respondia sempre educadamente, pois jamais me rebaixaria ao nível deles, mas respondia com uma firmeza que causava desconcerto visível. Quando Dona Eliane, durante um almoço de domingo, sugeriu com seu tom falsamente preocupado que eu deveria trocar
O que está acontecendo com você? Perguntou Lucas uma noite, depois de eu ter contestado Rafael sobre um comentário machista que fez sobre mulheres no mercado de trabalho. Estou me reencontrando, respondi simplesmente. E era verdade. Cada pequena resistência, cada pequena afirmação da minha identidade era um pedaço de mim voltando à vida. 6 meses depois do jantar de aniversário, eu estava irreconhecível. Não apenas fisicamente, mais magra e com um novo corte de cabelo, mas interiormente. A mulher acuada havia dado lugar a alguém que se lembrava do próprio valor. E meu dossiê estava completo. Páginas e páginas de evidências do tratamento que recebi ao longo dos anos. Também havia algo mais. Gravações. Pequenos áudios capturados em momentos estratégicos, quando sabia que os comentários surgiriam. Não era ilegal no estado onde morávamos. Verifiquei antes. Era apenas minha garantia, minha prova concreta de que não estava exagerando ou imaginando coisas, como Lucas frequentemente sugeria. A oportunidade perfeita. Para minha, digamos, apresentação, veio com o anúncio de um jantar especial na casa dos sogros. Dona Eliane fazia questão de reunir todos para comunicar que ela e o marido fariam uma viagem de 6 meses pela Europa. Uma realização de vida. Todos deveriam estar presentes, sem exceções. Me preparei meticulosamente para aquela noite. Escolhi um vestido preto, elegante, mas discreto. Maquiagem leve, apenas o suficiente para destacar meus olhos, agora mais vivos e determinados. Arrumei meus filhos com cuidado, certificando-me de que estavam confortáveis e bonitos. E na minha bolsa, além do dossiê e do celular com as gravações, havia algo mais. Uma pasta com documentos referentes ao negócio que estava prestes a abrir. Minha declaração de independência. Chegamos à mansão dos sogros pontualmente, às 8, como solicitado. Dona Eliane nos recebeu com seu sorriso artificial habitual. Ana, querida, você está diferente, comentou, os olhos avaliando minha aparência com aquele ar de superioridade que eu conhecia tão bem. Estou me sentindo diferente também, Dona Eliane. É incrível como algumas mudanças internas se refletem externamente. Não acha? Respondi com um sorriso sereno que a deixou momentaneamente sem palavras. O jantar transcorreu como de costume. Elogios exagerados à comida de Dona Eliane, comentários sobre como estava tudo perfeito, histórias antigas que excluíam qualquer participação minha na história familiar. Permiti que tudo acontecesse, observando com um distanciamento quase clínico as dinâmicas que antes me feriam profundamente. Quando chegou o momento dos brindes, para celebrar a futura viagem, Dona Eliane fez questão de agradecer a presença de todos, destacando como era importante ter a família reunida neste momento especial. Foi então que pedi a palavra. Também gostaria de fazer um brinde, disse, levantando minha taça. Todos os olhares se voltaram para mim surpresos. Eu raramente tomava a iniciativa em reuniões familiares. Gostaria de brindar as aparências. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As aparências que mantemos, aos sorrisos que forçamos, as palavras doces que escondem veneno, a família perfeita que existe apenas nas fotos de Natal e nas postagens de redes sociais. Lucas me olhou, alarmado. Ana, o que você está fazendo? Sussurrou tenso. Estou brindando a verdade, querido. Algo raro nesta sala, respondi, sem alterar meu tom calmo e controlado. Então, retirei da bolsa meu dossiê. Sabem, nos últimos 6 meses venho colecionando momentos, pequenos trechos da nossa convivência familiar que talvez tenham passado despercebidos para vocês, mas que ficaram gravados em mim. Comecei a ler. Datas, situações, palavras exatas. O rosto de Dona Eliane passava do choque à indignação, enquanto Rafael e Mariana trocavam olhares nervosos. Lucas parecia petrificado, como se estivesse vendo uma desconhecida. Isso é ridículo, interrompeu Dona Eliane finalmente. Você anotou conversas privadas como uma espécie de espiã? Isso é um absurdo, uma invasão. Invasão? Repeti com um sorriso irônico. Como os comentários sobre meu peso nas reuniões de família, como as críticas ao meu modo de criar meus filhos, como os questionamentos constantes sobre minhas capacidades profissionais e domésticas. Aquelas não eram conversas privadas, Dona Eliane, eram humilhações públicas. Tirei o celular da bolsa. Mas se as palavras escritas não são suficientes, talvez as palavras faladas sejam mais convincentes. Reproduzi o áudio de uma conversa entre Dona Eliane, Rafael e Mariana,
captada durante uma reunião familiar anterior, enquanto eu estava na cozinha preparando café. Não sei o que Lucas viu nela, sinceramente, dizia a voz inconfundível de Dona Eliane, uma mulher sem classe, sem refinamento. E vejam como ela engordou depois dos filhos. Lucas merecia alguém do nosso nível. O rosto de Lucas se transformou à medida que o áudio continuava, revelando comentários cada vez mais cruéis, não apenas sobre mim, mas sobre nossos filhos, sobre nossas escolhas como casal. Quando finalmente silenciei o telefone, a sala estava em choque. Isso foi tirado de contexto, tentou Rafael, o advogado da família, sempre pronto para uma defesa. Você não pode julgar uma relação de anos por alguns momentos de frustração. Alguns. Momentos? Questionei, folheando meu dossiê. Tenho aqui registros de 3 anos de momentos. 3 anos de ser tratada como serviçal nesta casa. 3 anos de sorrir enquanto sou diminuída, criticada e isolada. 3 anos de esperar que meu marido me defenda. Em vão. Olhei diretamente para Lucas, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Sabe por que estou fazendo isso hoje? Não é por vingança. Embora confesso que há certa satisfação em finalmente dizer a verdade. Estou fazendo isso porque mereço respeito. Nossos filhos merecem crescer vendo sua mãe ser tratada com dignidade. E porque cansei de ser o bode expiatório para as frustrações desta família. Retirei então a pasta de documentos. Esta semana assinei o contrato de aluguel para o espaço onde vou abrir minha empresa de consultoria. Algo que sempre sonhei fazer, mas que adiei porque fui convencida de que meu lugar era apenas em casa, servindo e agradando. Não mais. A reação foi imediata. Dona Eliane se levantou, indignada. Lucas, você vai permitir isso? Sua esposa nos insultando, gravando conversas privadas, abrindo um negócio sem consultar a família? Olhei para meu marido, curiosa sobre sua resposta. Ele estava pálido, os olhos alternando entre mim e sua mãe, como se estivesse diante de uma escolha impossível. Mãe, disse finalmente, a voz baixa, mas firme. Nós precisamos conversar sobre como Ana tem sido tratada nesta família. Foi como se um raio tivesse caído na sala. Dona Eliane, pela primeira vez desde que a conheci, ficou sem palavras. Rafael e Mariana pareciam desconfortáveis, olhando para seus pratos como se fossem encontrar ali alguma saída para aquela situação. Lucas, continuou Dona Eliane, tentando recuperar o controle. Você não pode estar falando sério. Sua esposa vem aqui, faz acusações absurdas, mostra gravações claramente editadas e você... Chega, mãe, interrompeu Lucas, com uma firmeza que nunca havia demonstrado antes. Ouvi as gravações. Reconheço as vozes, reconheço as palavras. E o pior é que reconheço as situações que Ana descreveu. Eu estava lá, eu vi. E me mantive em silêncio, porque era mais fácil, porque cresci assim, porque... Sua voz falhou, e pela primeira vez naquela noite, vi lágrimas em seus olhos. Porque sou um covarde que teve medo de defender a própria esposa. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de todas as palavras não ditas ao longo dos anos. Dona Eliane parecia ter diminuído em sua cadeira, como se a confrontação do filho tivesse retirado dela aquela aura de autoridade inquestionável. Acho que devemos ir embora, disse finalmente, ajeitando sua bolsa como se aquilo encerrasse a questão. Claramente esta noite não é propícia para celebrações. Concordo, respondi tranquilamente. Mas antes que saiam, gostaria de deixar algo claro. Nunca mais serei tratada como inferior nesta família. Nunca mais permitirei comentários sobre meu corpo, minha capacidade como mãe ou minha competência profissional. Nunca mais serei relegada à cozinha enquanto as conversas importantes acontecem na sala. E nunca, jamais, tolerarei que meus filhos sejam julgados pelos padrões distorcidos que vocês têm do que é uma família. Levantei-me, indicando que nossa parte na reunião estava encerrada. Lucas se levantou comigo, ainda parecendo atordoado, mas pela primeira vez claramente ao meu lado. A viagem de vocês será ótima, tenho certeza, acrescentei com um sorriso sereno. E quando voltarem, talvez possamos começar uma nova fase. Uma fase onde todos nos tratamos com o respeito que merecemos. Saímos dali de cabeça erguida, eu e Lucas lado a lado, nossos filhos entre nós. No carro, o silêncio se estendeu por alguns minutos, ambos processando o terremoto emocional que acabáramos de viver. Por que não me disse antes?
Perguntou Lucas finalmente. A voz baixa, quase um sussurro. Por que esperou tanto tempo? Olhei pela janela, observando as luzes da cidade passarem como borrões luminosos. Porque esperava que você percebesse sozinho. Porque não queria ser a esposa problemática que afasta o marido da família. Porque tinha medo de que, se fosse forçado a escolher, você não escolheria a mim. Ele estacionou o carro abruptamente no acostamento, virando-se para me encarar. Havia uma intensidade em seus olhos que eu não via há anos. Ana, eu sinto muito por cada momento em que falhei com você, por cada vez que permiti que minha família a diminuísse, por cada silêncio cúmplice. Lágrimas escorriam por seu rosto agora, um homem de 39 anos finalmente enfrentando uma vida inteira de condicionamento familiar. Eu escolho você, Ana. Eu sempre deveria ter escolhido você. Estendi a mão, tocando seu rosto com uma ternura que não sentia há muito tempo. Não se trata de escolher entre sua família e eu, Lucas. Nunca foi isso que quis. Trata-se de respeito, de dignidade, de construirmos juntos uma família onde todos são valorizados. Aquela noite marcou o início de uma transformação profunda em nossa vida. Nas semanas seguintes, Lucas foi visitar seus pais sozinho, tendo longas conversas que, segundo ele, deveriam ter acontecido há décadas. Rafael e Mariana ligaram, separadamente, para se desculpar. As palavras soavam ensaiadas, pouco sinceras, mas era um começo. Minha empresa começou a funcionar, pequena no início, mas com projetos promissores. Lucas se tornou meu maior apoiador, orgulhosamente compartilhando meus sucessos com colegas e amigos. Em casa, a dinâmica mudou completamente. Compartilhávamos responsabilidades, decisões, sonhos. Nossos filhos testemunhavam um casamento de parceria e respeito mútuo, não mais a submissão silenciosa que eu havia modelado por tanto tempo. 6 meses se passaram e Dona Eliane e seu marido retornaram da Europa. O reencontro foi tenso, como esperávamos, mas havia algo diferente no ar, um respeito relutante talvez, ou o reconhecimento de que as antigas dinâmicas não mais funcionariam. Você está bem, Ana, comentou Dona Eliane, avaliando minha aparência como sempre fazia, mas sem o veneno habitual. Estou ótima, obrigada, respondi com sinceridade. A consultoria está crescendo, os meninos estão felizes na nova escola, e Lucas e eu estamos redescobrindo nosso casamento. Um leve rubor tingiu as faces da matriarca, como se minhas palavras trouxessem à tona toda a situação que havíamos vivido antes de sua partida. Lucas mencionou sua empresa. Parece interessante. Não era um elogio caloroso, mas vindo de Dona Eliane, era quase uma declaração de rendição. O jantar transcorreu em um equilíbrio frágil, todos testando os novos limites, as novas regras não escritas. Quando foi hora de servir a sobremesa, instintivamente me levantei, anos de condicionamento movendo meu corpo antes que minha mente pudesse processar. Deixe que eu ajudo, mãe, disse Lucas, levantando-se também. O olhar de Dona Eliane foi de puro choque, como se seu filho tivesse anunciado que iria para Marte na manhã seguinte. Naquele pequeno gesto estava toda a mudança pela qual havíamos lutado. Lucas não estava apenas me ajudando, estava enviando uma mensagem clara. Nesta família, ninguém serve sozinho. Ao sairmos dali, horas depois, senti uma paz que não experimentava havia anos. Não era uma vitória no sentido tradicional. Não havia vencedores e perdedores. Havia apenas pessoas aprendendo, dolorosamente, a se respeitarem mutuamente. Você está bem? Perguntou Lucas, enquanto dirigíamos para casa. No banco traseiro, nossos filhos dormiam, exaustos após a noite de socialização forçada. Olhei para ele, para o homem que quase perdi para as sombras de sua própria criação, e sorri. Estou em paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque finalmente estou vivendo com autenticidade. Ele estendeu a mão, entrelaçando seus dedos nos meus. Obrigado por não desistir de nós. E ali, naquele carro, com nossos filhos dormindo atrás e a cidade silenciosa ao nosso redor, senti que havia ganhado algo muito mais valioso que uma vingança. Havia reconquistado minha dignidade, meu casamento, e mais importante, havia me reconquistado. A jornada não foi fácil nem isenta de dor, nem... Houve muitas lágrimas,
muitas conversas difíceis, muitos momentos de quase desistir. Mas cada vez que olho para meus filhos agora, vejo-os crescendo em um ambiente onde respeito é a base de tudo. Vejo minha filha observando uma mãe que não se curva diante de comentários depreciativos, que defende seu espaço com firmeza e dignidade. Vejo meu filho aprendendo que ser homem não significa silenciar as mulheres ao seu redor, mas elevá-las, respeitá-las como iguais. E quando olho para Lucas, vejo um homem que teve a coragem de romper com padrões tóxicos de gerações, que escolheu crescer e evoluir, mesmo quando teria sido mais fácil se acomodar no familiar, no conhecido. Quanto a mim, aquela mulher que silenciava sua dor com sorrisos falsos parece uma estranha agora. Reconheço-a em fotografias antigas, nos olhos vazios que sorriam sem alegria verdadeira. Mas ela não existe mais. Em seu lugar está alguém que conhece seu valor, que não negocia sua dignidade, que entende que amor genuíno só pode florescer em solo de respeito mútuo. A vingança que planejei acabou sendo uma libertação, não apenas para mim, mas para toda a nossa família. Porque, no fim das contas, a maior vingança contra aqueles que tentam diminuí-lo é viver plenamente, autenticamente, sem medo de brilhar com sua luz própria. E é isso que faço agora, todos os dias. Brilho.